Naruto chegou ao topo. Foi um dos animes mais populares do mundo, vendeu milhões de mangás, marcou gerações e virou referência absoluta quando o assunto é anime. Mas mesmo com tudo isso, Naruto falhou em algo. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Porque olhando de fora, parece que o Naruto fez tudo certo. Começou bem, cresceu absurdamente, dominou o mundo e entrou pra história. Só que existe um limite que ele nunca conseguiu ultrapassar. Um objetivo que ficou pelo caminho mesmo com todo esse sucesso gigantesco. E o mais curioso é que isso não tem a ver com a qualidade da obra. Pelo contrário, ao longo do vídeo eu vou te mostrar qual foi essa falha, por que ela aconteceu e por que até o próprio criador de Naruto reconheceu isso publicamente. Fica comigo porque essa verdade muda completamente a forma como a gente enxerga o tamanho real de Naruto. Mas antes desse vídeo começar, se você curtiu esse tema, desce aqui embaixo e deixa o teu like para apoiar o meu trabalho e ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas que curtem essa obra. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e considera também se tornar um membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Mas agora, sem mais enrolação, bora para esse vídeo. Fala meu nerd, eu sou Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Renato Nerd. Antes de falar sobre o que faltou, a gente precisa ser justo e olhar para onde Naruto realmente chegou, porque o topo que essa obra alcançou não foi pequeno, foi absurdo. Naruto não foi só mais um anime de sucesso, ele virou um fenômeno global. O mangá explodiu em vendas, o anime conquistou o Japão e rapidamente atravessou fronteiras, chegando a todos os cantos do mundo. Naruto virou referência cultural, influenciou outros animes, criou símbolos reconhecíveis até por quem nunca assistiu um episódio inteiro. O nome, a trilha sonora, os personagens, tudo se tornou icônico. Aqui no Brasil isso ficou ainda mais evidente. Naruto passou na TV aberta, formou uma base de fãs gigantesca e ajudou a popularizar de vez a cultura anime no país. Muita gente entrou nesse universo por causa dele. Para uma geração inteira, Naruto foi a porta de entrada. E é por isso que dá para dizer, sem exagero nenhum, que Naruto fez tudo certo. Ele teve impacto, relevância, longevidade e importância histórica. Como obra, ele cumpriu tudo o que se espera de um gigante dos animes. Justamente por isso, o que veio depois chama tanta atenção. Quando a gente fala do sucesso de Naruto, é impossível não falar de quem está por trás de tudo isso. Masashi Kishimoto. Ele não é apenas o autor de uma obra famosa, ele se consolidou como um dos maiores mangakás da história. O nome dele passou a ser citado ao lado de lendas absolutas da indústria, aqueles autores que todo fã de anime conhece, mesmo que nunca tenha tido as obras. Kishimoto entrou nesse grupo seleto porque Naruto nunca foi só popular, ele definiu uma era inteira de mangás e animes. O reconhecimento veio de todos os lados, da indústria, do público, das revistas especializadas e até de outros autores consagrados. Tudo saía da mente de Kishimoto, carregava uma expectativa enorme, quase como se fosse garantido que viraria ouro. Nesse ponto, ele já estava no pedestal, um autor que provou seu talento, a sua criatividade e a capacidade de criar um universo marcante justamente por estar tão alto. Qualquer passo seguinte passou a ser comparado com o topo que ele mesmo ajudou a construir. Só que existe um ponto em que o sucesso, por maior que seja, deixa de ser o bastante. Porque no mundo dos mangás e dos animes não existe apenas o deu certo, existe também o foi o maior de todos. Naruto chegou a um nível que pouquíssimas obras alcançaram. Ele foi gigante, dominante, histórico. Mas ser gigante não é a mesma coisa que ser o maior. E é exatamente essa diferença sutil que a conversa começa a mudar de tom. É aqui que algo começa a faltar. Não em qualidade, não em impacto, mas em alcance máximo. Um limite invisível que Naruto tocou, mas não conseguiu atravessar. E quando a gente chega nesse ponto, a comparação deixa de ser opcional, porque para entender até onde Naruto foi, é impossível não olhar para a obra que conseguiu ir além. E é nesse momento que um nome surge de forma inevitável: One Piece. Enquanto Naruto construiu uma trajetória sólida, com começo, meio e fim, One Piece seguiu por um caminho diferente, quase fora da curva. One Piece não é apenas um sucesso do passado, é um fenômeno contínuo. Década após década, a obra não só se manteve relevante, como continuou crescendo. As vendas aumentaram, a base de fãs se expandiu e a popularidade seguiu em alta mesmo depois de tanto tempo. Isso cria um tipo de desafio quase impossível: competir com algo que ainda
está em expansão, que não parou de se reinventar e que nunca saiu do centro das atenções, é algo no mínimo complicado. Enquanto uma obra encerra o seu ciclo, a outra continua avançando. E é justamente aí que o alvo fica claro. Não se trata de comparar qualidade ou preferência pessoal, mas de entender que existe um patamar que Naruto tentou alcançar e que acabou sendo ocupado por One Piece. E é aqui que a gente chega ao ponto central do vídeo, a promessa que nunca foi cumprida. Mas acho que Kishimoto já deixou claro em entrevistas que queria superar o One Piece, não em criatividade, não em história, mas em impacto, em alcance, em tamanho dentro da indústria. O problema é que isso nunca aconteceu. Mesmo com Naruto alcançando números gigantescos, vendendo milhões e se tornando um dos animes mais influentes da história, One Piece continuou à frente, crescendo, acumulando recordes e mantendo uma distância difícil de alcançar. Isso não transforma Naruto em uma obra menor, pelo contrário. O que aconteceu aqui é algo humano, um autor no topo do mundo que ainda assim teve um limite que não conseguiu ultrapassar. Não foi falta de talento, nem de esforço e nem de visão. No fim das contas, é exatamente isso que conecta tudo ao título do vídeo. Naruto chegou ao topo, fez tudo certo, conquistou o mundo, mas falhou em ser o maior de todos, porque essa era a intenção de verdade de Kishimoto. E quando a gente tenta entender por que Naruto não conseguiu ir além, a resposta não está em erro criativo, está no contexto. Naruto teve uma jornada completa, com começo, meio e fim bem definidos. A história avançou, se encerrou e cumpriu seu papel. Enquanto isso, One Piece nunca parou. A obra continuou crescendo, acumulando capítulos, personagens, arcos novos, públicos novos ao longo dos anos. Isso cria uma diferença enorme de escala, porque uma história em andamento sempre tem mais espaço para expandir o seu impacto. Além disso, o mercado de mangás mudou, o público mudou, a forma de consumir mudou e o tempo de atenção também. Naruto surgiu em um momento diferente, cresceu junto com uma geração específica e marcou esse período. Repetir exatamente esse tipo de fenômeno é algo bem raro. É aquele tipo de coisa que simplesmente não se replica. Não dá pra pegar dois trovões na mesma garrafa. Naruto foi um evento único e justamente por isso, alcançar novamente aquele nível máximo acabou sendo algo fora do alcance até para o próprio Kishimoto. Depois do fim de Naruto, ficou claro que o limite não estava só na obra, mas no contexto ao redor dela. Samurai 8 é o melhor exemplo disso. Mesmo vindo da mente de uma lenda, o mangá não teve tempo de crescer. O mercado atual é impiedoso e histórias que não explodem logo de cara simplesmente não sobrevivem. Boruto seguiu um caminho diferente. Não fracassou, se manteve relevante, construiu seu público e encontrou estabilidade. Mas estabilidade não é dominação. Boruto nunca teve o impacto revolucionário que Naruto teve no seu auge. E olha que ele conta muito com o impacto que Naruto teve para se manter relevante. E é aí que a diferença fica clara. Uma coisa é continuar relevante, outra é dominar o mercado. Superar o próprio legado é uma das tarefas mais difíceis que existem, especialmente quando esse legado é gigantesco. No fim, essas duas obras deixam a mesma mensagem. O problema não foi falta de talento, de esforço. Foi o peso de um sucesso tão grande que se tornou praticamente impossível de ser superado. Mas a pergunta que fica é inevitável. Isso realmente diminui Naruto? A resposta é não. Não ser o maior de todos não é a mesma coisa que não ser lendário. E Naruto, sem dúvida nenhuma, é uma lenda. Essa obra marcou gerações inteiras, influenciou pessoas, criou memórias, abriu portas para o mundo dos animes e deixou um impacto que vai muito além de números ou comparações. Poucos títulos conseguem fazer isso. A importância cultural de Naruto existe por si só. Ela não depende de rankings, recordes ou de quem vendeu mais. Naruto já cumpriu o papel que poucas obras conseguem cumprir, se tornar inesquecível. E se você é fã, não tem nada de errado em reconhecer isso. Amar Naruto não exige que ele seja o maior de todos. Exige apenas entender o tamanho real da marca que ele deixou. E, independente de qualquer coisa, ele é a minha obra favorita, o meu anime favorito e o que eu mais curto em toda a ficção. No fim das contas, o título do vídeo resume tudo. Naruto chegou ao topo. Chegou onde a maioria das obras jamais sonhou em chegar. Dominou uma era,
conquistou o mundo e se tornou eterno dentro da cultura pop. Mas esse topo tinha limite. Falhar em ultrapassar esse limite não apaga nada do que foi conquistado. Naruto não deixou de ser gigante, não perdeu relevância e muito menos o seu lugar na história. Ele simplesmente chegou ao máximo que era possível naquele contexto, naquele momento, daquele jeito. E agora, eu quero saber de você. Na sua opinião, quem é maior, Naruto ou One Piece? Não em gosto pessoal, mas em impacto e tamanho histórico. Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber a sua opinião e essa discussão não termina por aqui. Se você curtiu esse vídeo, meu nerd, já deixa o teu like caso ainda não tenha deixado, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos e também clique em um desses vídeos que está aparecendo na tela que eu tenho certeza que você vai curtir e de quebra você continua maratonando Reinado Nerd. Mas é isso aí, a gente se vê em um próximo vídeo.